Fala galera, olha eu aqui mais uma vez, aula 2, Era Napoleônica. Agora a gente vai trabalhar o Império Napoleônico. Na aula passada trabalhamos o período do consulado e as reformas promovidas por Napoleão Bonaparte. Reformas que recuperaram a economia da França, reformas que fortaleceram a França e, consequentemente, o poder exercido por Napoleão. Falamos na aula passada que em 1804, o Papa sai da Basílica de São Pedro, da cidade de Roma, vai até Paris, na Catedral de Notre-Dame, e vai permitir que Napoleão se autocoroasse imperador, dando início à segunda fase da Era Napoleônica, o Império. O Império foi de 1804 a 1815. E durante o Império Napoleônico, nós temos aí como principal característica a expansão territorial. Eu costumo dizer assim, nas duas fases, nós temos algumas características fundamentais que vocês não podem esquecer para fazer um bom vestibular. Na primeira fase, no consulado, nós temos as reformas e a recuperação econômica, comercial e industrial francesa, as reformas napoleônicas. Já na segunda fase, Napoleão vai promover uma forte expansão territorial, uma intensa expansão territorial. Vai conquistar boa parte da Europa. Alguns historiadores, eu sou um deles, que concordam que Napoleão queria reconstruir o antigo Império Carolíngio, aquele Império de Carlos Magno, e até além desse império, tanto que Napoleão chegou no território russo. Ok, a gente vai falar sobre essa expansão em seguida. O que levou Napoleão a conquistar boa parte da Europa? A França estava com um bom desenvolvimento comercial, um bom desenvolvimento industrial, já estava até aumentando a sua produção agrícola graças à reforma agrária promovida por Napoleão. Então a França já estava em uma estabilidade tanto política como econômica e, consequentemente, social. Só que a França tinha uma pedrinha no sapato, aliás, uma pedrona no sapato, que era a Inglaterra. A Inglaterra era a principal potência industrial, tinha os melhores tecidos e mais baratos. A França, quando começou a desenvolver o seu comércio e indústria, investiu também na produção têxtil. Aliás, gente, todas as grandes potências europeias, Inglaterra, Bélgica, França, Prússia, Áustria, Itália, todas as grandes potências europeias da época começaram um processo industrial têxtil, produzindo tecido. A França não seria diferente. Então, durante o governo de Napoleão, já desde o consulado, Napoleão investiu na indústria têxtil e o desenvolvimento de algumas máquinas a vapor. O problema é que a França não conseguia concorrer diretamente com a Inglaterra. A Inglaterra, de fato, tinha o melhor tecido e mais barato. Como naquela época ainda não tinha sido adotadas as práticas protecionistas, as leis protecionistas, que hoje nós chamamos de tarifas alfandegárias, a França não conseguia concorrer em lugar nenhum com a Inglaterra. A França tentava vender tecido no Brasil, o da Inglaterra era mais barato. A França tentava vender tecido na Espanha, o da Inglaterra era mais barato. Então Napoleão, em 1805, logo após se autocoroar imperador, decidiu então promover uma invasão na Inglaterra. A batalha ficou conhecida como Batalha de Trafalgar, contra os ingleses. Gente, se vocês repararem, depois da unificação da Inglaterra, no século XI, a Inglaterra nunca sofreu um processo de invasão. Antes da unificação, somente um povo invadiu o território inglês, os vikings. Só que a Inglaterra era dividida em 4 reinos, não era unificado e o seu exército não era unificado. Depois da unificação, ninguém invadiu a Inglaterra. Nem Hitler, que conquistou boa parte da Europa, conseguiu invadir a Inglaterra. E Napoleão também não conseguiu. Em 1805, Napoleão foi derrotado na Batalha de Trafalgar, tanto no mar como em terra. Há alguns historiadores que afirmam que Napoleão construiu dirigíveis para tentar atravessar o Canal da Mancha, são mais ou menos 80 quilômetros, a extensão menor, para atravessar o Canal da Mancha até a Inglaterra. Fracassou no ar, fracassou no mar, fracassou na terra. Napoleão sofreu sua primeira derrota. Aí você vai me falar assim, mas Napoleão invadiu toda a Europa, Calef, e foi derrotado para a Inglaterra. A Inglaterra era uma ilha geograficamente protegida, era conhecida por ter uma enorme frota marítima, a rainha dos mares, e por isso Napoleão então foi derrotado pelas tropas inglesas. Ok,
Napoleão tinha o maior exército terrestre e a Inglaterra tinha uma enorme marinha. Por isso, Napoleão acabou, então, sendo derrotado pela marinha britânica. Ok, Napoleão não parou, não cansou. O que ele faz? Ele tem outra estratégia. Não consigo invadir a Inglaterra? Então vou destruir a economia inglesa. Me desculpem a palavra, mas eu vou falar. Vou foder com a economia inglesa. E foi isso que ele tentou, criando o bloqueio continental. No ano de 1806, Napoleão criou um bloqueio, uma linha imaginária, que bloquearia toda a economia inglesa. Eu preciso definir isso com vocês. E por isso, eu vou repetir 3 vezes a definição de bloqueio continental. Então vamos lá. Primeira, bloqueio continental. Todos os países da Europa e suas colônias na África, Ásia e América foram proibidos de comercializar com a Inglaterra. Eu vou repetir mais uma vez. Todos os países da Europa e suas colônias foram proibidas de comercializar com a Inglaterra. Pela última vez, todos os países da Europa e suas colônias na África, na Ásia e na América, e principalmente na América, foram proibidas de comercializar com a Inglaterra. A ideia do Napoleão, ao criar o bloqueio continental, era afetar diretamente a economia inglesa, já que a Inglaterra dependia no século XVIII e início do século XIX da sua exportação. Para quem não sabe, a Inglaterra foi pioneira no processo industrial, a Inglaterra realmente foi o maior país industrial do século XVIII e XIX, porém a Inglaterra tinha uma limitação. Ela exportava 80% da sua produção industrial. Quando ela não tinha concorrência, perfeito. Sem concorrência, ela dominava o mercado consumidor mundial, ela vendia 80%, 90%, 100% da sua produção industrial para fora da Inglaterra. Agora, Napoleão teve uma estratégia brilhante. Não consegui invadir a Inglaterra através do meu exército e da marinha, vou criar um bloqueio que proíba todas as grandes potências europeias e suas colônias de comercializar com a Inglaterra. Detalhe, ele prometeu que se os países não respeitassem o bloqueio continental, Napoleão então iria invadi-los. Aí você vai me perguntar assim, peraí, Napoleão não conseguiu invadir a Inglaterra, ele vai invadir todos os países da Europa? Sim. Como eu disse anteriormente, Napoleão, ele não tinha uma forte marinha, ele não tinha condições de invadir a Inglaterra, mas ele tinha total condição de invadir toda a Europa. Tanto é que ele o fez, invadiu toda a Europa. A partir de 1807, ele começou uma forte expansão territorial. Detalhe, nenhum país respeitou o bloqueio continental. Eu vou repetir, nenhum país respeitou o bloqueio continental, gente. Todo mundo tinha uma boa relação comercial com a Inglaterra, comprava os tecidos ingleses. Então nenhum país respeitou o bloqueio continental e passou a comprar os tecidos franceses. Continuaram sua boa relação comercial com a Inglaterra. E por isso Napoleão cumpriu aquilo que ele tinha prometido. Começou a invadir os países que não respeitaram o bloqueio continental. Primeiro país que ele invadiu, fronteira com a França, território espanhol. Inclusive colocou o seu irmão, José Bonaparte, governando a Espanha. Então, em 1807, logo após os países não respeitarem o bloqueio continental, Napoleão Bonaparte começa uma expansão territorial e invade a Espanha. No mesmo ano, em novembro de 1807, Napoleão consegue então invadir Portugal. Ele conseguiu invadir Portugal, não é à toa que toda a corte portuguesa veio para o Brasil. Vamos fazer aqui, já que eu também sou o seu professor de História do Brasil, vamos fazer uma relação? Nós já trabalhamos, inclusive, isso na semana passada. Por que a corte portuguesa veio para o Brasil? Porque Portugal não respeitou o bloqueio continental, não cortou as relações com a Inglaterra e decidiu, com a influência e apoio da Inglaterra, transportar toda a sua corte para o Rio de Janeiro. O que foi importante no nosso processo de independência. Napoleão invadiu Portugal em 1807 e ficou lá até 1809, quando então Napoleão foi expulso pelas tropas do general Beresford, um general britânico, junto com tropas portuguesas. Mas por que Napoleão foi expulso pelo general Beresford de Portugal em 1809? Porque em 1808 ele já direcionava suas tropas para a Itália. E ele vai conquistar todo o norte da Itália, uma região com intensa atividade comercial.
Calef, por que não o sul da Itália? Por que somente o norte italiano? Gente, o sul da Itália eram os estados pontifícios, eram os estados católicos. Esses estados, Napoleão respeitou, manteve a integridade porque ele tinha feito uma aliança com a Igreja Católica anteriormente durante o consulado. Ok? Então Napoleão Bonaparte invadiu o norte da Itália, invadiu a Prússia. Ainda em 1810, ele inicia a invasão do território prussiano, atual Alemanha, e invadiu a Áustria. Bom, em 1813, Napoleão começou então a sua famosa invasão da Rússia. Gente, invadir a Rússia também nunca foi nada fácil, né? Território muito grande, território muito frio. Tinha o famoso general inverno, né, que é um clima muito intenso, um frio, um inverno muito intenso. Em 1813, Napoleão, que já tinha, né, perdido boa parte das suas tropas invadindo boa parte da Europa, em 1813 ele começou a invadir o território russo, começou a invadir a Rússia. Bom, Napoleão naquele momento tinha aproximadamente 600 mil homens, 600 mil soldados sob o seu comando. Naquela época não existia carros, não existia trem para transportar as suas tropas. O que Napoleão faz? Vai caminhando da Prússia com o seu exército. Obviamente que os oficiais e o próprio Napoleão iam a cavalo. E o que demorava ainda mais essas viagens. Mas os soldados, o exército, ia andando por todo o território russo. Napoleão teve uma estratégia linda, brilhante. O que ele pensou? Vou invadir pouco a pouco, cidade a cidade, vou aquecer o meu exército, vou alimentar o meu exército para não perdê-los para o inverno, para não morrer de fome e frio. Só que os russos foram ainda mais inteligentes. O que os russos fizeram? Sabendo que Napoleão precisava de água, precisava de comida e precisava aquecer os seus soldados, o que os russos fizeram? Anote no seu caderno. A tática da terra arrasada. Vou repetir. A tática da terra arrasada. Calef, o que seria a tática da terra arrasada? Os russos recuaram a população russa do interior até a capital, que era São Petersburgo, não era Moscou, a capital era São Petersburgo, ok? Recuaram a população, queimaram as cidades, queimaram as plantações, obrigando o exército francês a passar fome e frio. Mais de 200 mil homens adoeceram durante esse percurso, durante essa viagem. 200 mil soldados, fora os desertores. Então, peraí. Napoleão, em 1807, vamos recapitular, invadiu a Espanha e Portugal. Em 1808, o norte da Itália. Entre 1808 e 1810, Prússia e Áustria. Em 1813, já com tropas reduzidas, ele começa a invadir o território russo. O grande Império Russo, que também não tinha respeitado o bloqueio continental. Só que Napoleão vai ser derrotado por duas questões importantes. Primeira, a tática da terra arrasada, a qual eu expliquei para vocês, né? A tática da terra arrasada foi a destruição das cidades. O exército russo destruiu as cidades, queimou as plantações, quebrou as pontes, para que então o exército francês entrasse nos rios e morressem de frio ou morressem também de fome, sem suprimentos, sem comida. E o segundo motivo da derrota napoleônica foi realmente aquilo que os russos chamam de general inverno, né? O inverno muito intenso matou, adoeceu cerca de 200 mil soldados franceses. Quando Napoleão chegou em São Petersburgo, seu exército estava tão enfraquecido, mas tão enfraquecido, que a única opção que ele teve foi recuar as suas tropas para a França, recuar as suas tropas para Paris. Napoleão então tinha sofrido a sua primeira grande derrota. Ele tinha sido derrotado na Batalha de Trafalgar, mas ali todo mundo sabia que Napoleão tinha limitações em sua marinha. Agora aqui não. Em terra, dentro do continente europeu, Napoleão não tinha sofrido nenhuma derrota, tinha invadido boa parte da Europa facilmente. E agora ele foi derrotado em 1813 e em 1814 ele volta para Paris. Viagem muito longa, em 1814 ele volta para Paris. Bom, nesse momento, as coligações europeias, ou seja, as alianças europeias entre Prússia, Áustria e Rússia, as três grandes potências militares e econômicas que tinham sido afetadas por Napoleão, se uniram,
formaram o que nós chamamos de coligação europeia e invadiram a França. Invadiram a França na fronteira com a Prússia, atual Alemanha, e derrotaram Napoleão mais uma vez, promovendo o primeiro exílio de Napoleão Bonaparte. Napoleão foi exilado 2 vezes, mas em 1814 ele foi exilado na ilha de Elba, que fica no sul da França. Sul da França, oeste italiano. Foi o erro do exílio. Foi o erro dos ingleses exilarem Napoleão tão perto. Napoleão consegue fugir da ilha de Elba. Ele manda algumas coordenadas, inclusive qual era a rotina das tropas inglesas que estavam vigiando ele, para os seus bonapartistas na França. Ele consegue enviar uma carta e ele vai ser resgatado em 1815. Napoleão é resgatado da ilha de Elba, volta para a França e vai se reestruturar como imperador. Nós chamamos esse período de governo dos 100 dias de Napoleão. Ele governou exatamente 100 dias. Gente, eu, Thiago Calef, no lugar de Napoleão, faria o seguinte: voltaria para a França, faria um acordo com as grandes potências europeias e prometeria não invadir mais nenhum território, para poder ficar no poder. Só que eu não sou Napoleão. Eu não tenho umas características expansionistas napoleônicas. O que Napoleão Bonaparte fez? Ele reorganizou o exército em 1815 e promoveu sua última batalha, sua última derrota, conhecida como Batalha de Waterloo. Na Batalha de Waterloo, Napoleão foi preso mais uma vez e sofreu seu segundo exílio. Foi exilado pela segunda vez, só que agora na ilha de Santa Helena. Peraí. Nós não estamos falando da cidade de Santa Helena, ok? Nós estamos falando da ilha de Santa Helena. Aonde fica a ilha de Santa Helena, Calef? No sul do Atlântico. Napoleão foi exilado em 1815 no sul do Atlântico. Lá ele acabou morrendo, provavelmente de uma úlcera, é aquilo que os historiadores concordam. Foi feito, inclusive, alguns estudos há uns 20 anos atrás, na ossada de Napoleão, porque Napoleão foi enterrado em Paris. E identificaram que Napoleão provavelmente tinha uma úlcera. Por isso que todas as suas telas, suas imagens, ele está assim, ó. As pessoas achavam que era uma forma imponente, né, de fazer um retrato. Mas na verdade não, ele sentia muita dor no estômago, né, muito ansioso, foi exilado numa ilha, apenas com sua família, vigiado por tropas inglesas no sul do Atlântico. Morreu na ilha de Santa Helena em 1821. Mas esquece a morte de Napoleão. Peraí. Napoleão morreu, mas ele tinha desestruturado toda a Europa. Era necessário reorganizar, galera, a Europa. E foi por isso que as grandes potências europeias proporam o Congresso de Viena. O Congresso de Viena acontece em 1815 e tinha alguns importantes objetivos. Eu vou aqui colocá-los para vocês. Primeiro importante objetivo do Congresso de Viena, logo após o exílio de Napoleão em Santa Helena. Primeiro, promover o princípio da legitimidade. O que seria o princípio da legitimidade? Devolver aos países invadidos por Napoleão, desestruturados por Napoleão, seus respectivos governos e territórios. Devolver o que é legítimo dos países, os seus territórios e os seus governos. Vou te dar um exemplo bem legal. Em 1815, na França, foi nomeado como rei francês um primo de Luís XVI, que recebeu o título de Luís XVIII. Percebe? Colocaram a família Bourbon de volta ao poder da França e o território francês ficou limitado ao que era a França antes da era napoleônica. Ok, é óbvio que alguns países se beneficiaram, né? Você pega, por exemplo, o Congresso aconteceu em Viena, capital da Áustria. É lógico que a Áustria se beneficiou, ganhou territórios. Os Balcãs, né? Ali, ó, Sérvia, Bósnia, Montenegro, era tudo território que nós conhecíamos como território dos Balcãs e foi entregue à Áustria. Alguns países se beneficiaram, os vencedores após a era napoleônica, né? Os que exilaram Napoleão e derrotaram Napoleão. Mas o Congresso de Viena tinha como primeiro objetivo promover o princípio da legitimidade, devolver aos países seus respectivos territórios e os seus respectivos governos. Segundo objetivo do Congresso de Viena, reorganizar o mapa europeu. Eles precisavam promover uma redefinição das fronteiras europeias que tinham sido abaladas por Napoleão. E eles fizeram um novo mapa europeu com novas fronteiras. Terceiro importante objetivo do Congresso de Viena
era importante também combater práticas liberais. Lembrem-se que o Congresso de Viena foi composto pela Prússia, Império Absolutista, Áustria, Império Absolutista, Rússia, Império Absolutista. O único país que participou do Congresso de Viena e que não era absolutista, na verdade era uma monarquia parlamentar, era a Inglaterra. As grandes potências eram impérios absolutistas. Então, um dos objetivos do Congresso de Viena era eliminar o iluminismo, combater as revoltas iluministas por toda a Europa. Eu quero dar um exemplo bem legal aqui para vocês. Nós estamos em 1815, certo? Em 1817, completaria 300 anos da Reforma Luterana. E normalmente, quando completava esses aniversários, principalmente 300 anos, né, eles faziam passeatas, faziam festas e cerimônias. Em 1817, o Congresso de Viena proibiu qualquer tipo de manifestação luterana, porque poderia virar uma revolta. Então, dentro da Europa, o Congresso de Viena controlou manifestações liberais, revoluções iluministas. Eles não queriam uma nova Revolução Francesa ou um novo Napoleão Bonaparte. Então, peraí, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Congresso de Viena, promover o princípio da legitimidade. Segundo, reestruturar o mapa europeu. Terceiro, combater o ideal iluministas, revoltas liberais iluministas por toda a Europa. Esse era o propósito do Congresso de Viena. Agora, como que eu faço isso? Formando um exército. Formando um exército, e foi formado um exército chamado Exército da Santa Aliança, formado apenas por 3 dos 4 países, Prússia, Áustria e Rússia. Formaram um enorme exército para combater manifestações, revoltas de caráter liberal e iluminista na Europa e nas colônias europeias. Calef, deu certo? Olha, nos primeiros anos, até a década de 1820, deu certo dentro da Europa. Na América, não. Se você lembrar, em 1822 é a independência do Brasil e teve caráter iluminista, liberal. Nós teremos independências por toda a América. Então o Exército da Santa Aliança, ele foi muito atuante, muito forte dentro da Europa. Fora da Europa, nas colônias europeias, não teve tanto sucesso. Vamos recapitular? Vamos finalizar? Então, segunda fase da Era Napoleônica e Império Napoleônico, de 1804 a 1815. O que Napoleão promoveu durante esse período? Uma enorme expansão territorial, uma forte expansão territorial. Para isso, ele tenta invadir a Inglaterra, fracassa na Batalha de Trafalgar. Logo depois, cria o bloqueio continental, proibindo todos os países da Europa e suas colônias na América, África e Ásia de comercializar com a Inglaterra. A ideia era afetar a economia inglesa. Sem sucesso, porque ninguém respeitou o bloqueio continental, Napoleão então invadiu boa parte da Europa, até então ser derrotado na Rússia. Derrotado pelo General Inverno e pela tática da terra arrasada. Após essa primeira grande derrota na Rússia, Napoleão recua suas tropas para a França, vai ser derrotado na França, ser exilado na ilha de Elba, no sul da França, consegue fugir, governa durante mais 100 dias, reestrutura o seu exército e é derrotado pela última vez na Batalha de Waterloo, depois exilado na ilha de Santa Helena. Após a Era Napoleônica, era necessário reorganizar a Europa, por isso as grandes potências promovem o Congresso de Viena, Viena, capital da Áustria, onde eles reorganizam o mapa europeu, promove o princípio da legitimidade, cria um exército da Santa Aliança, devolve os países que foram invadidos por Napoleão seus territórios e governo e acaba com qualquer tipo de ameaça, pelo menos nos primeiros anos, iluminista dentro da Europa. Ok, queridos, ficamos por aqui, terminamos a Era Napoleônica. Numa próxima aula de História Contemporânea, iremos trabalhar a Europa no século XIX. Beijo para vocês, continuem estudando, continuem focados, que nós estamos aqui por vocês. Beijão.